A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Tudo bem aí, irmãos? Amém, glórias a Deus, né? Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto bastante importante desta revista, porque eu achei que era pertinente essa lição para a gente pensar um pouco sobre sucesso, sobre vitória, sobre medo, sobre dificuldade de superar obstáculos. Então, nesta manhã, eu creio que Deus vai estar falando de alguma maneira com cada um de nós aqui. Quantos querem que Deus faça isso? Diga amém. Amém. Eu coloquei ali no nosso telão, o título da lição é Enfrentando Gigantes e Conquistando Vitórias. Olha só, o termo está ali para a gente começar a pensar um pouco. O sucesso, eu vou falar a história de Davi do final para o início. Então, a gente vai vendo e você vai prestando atenção nos detalhes que a gente vai colocando e adequando isso aí. O sucesso tem um efeito desorientador sobre a maioria de nós. Depois de lutar tanto tempo para chegar a tão sonhada posição no topo, deixamos de fazer as coisas que nos levaram até ela. O que isso fala para nós? Sucesso é uma coisa que é difícil de alcançar. Todos nós almejamos, de alguma maneira, alcançar algum tipo de sucesso na nossa vida. Todos nós. Nenhum de nós é isento desta busca. Só que a grande maioria das pessoas, quando elas conseguem alcançar esse sucesso, elas se esquecem exatamente do caminho que as levaram até chegar lá no sucesso. Exemplo, se você for reparar, e se você fizer uma pesquisa mental, buscar em você vai notar que você orava muito mais até quando você não tinha alcançado o seu sucesso. Você buscava muito mais em Deus durante a trajetória, a caminhada, enquanto você não chegou no topo. Eu coloquei aquela escada, até chegar no degrau máximo, ali no topo, no máximo que conseguiu. Ou seja, muitas pessoas oraram muito por causa vamos começar de coisas básicas, por causa de um emprego. Pessoas que vararam madrugada buscando a Deus para arrumar um emprego para ela, um trabalho para ela, um sustento na vida dela. Quando elas conseguem esse emprego, elas esquecem de continuar orando. Pessoas empresários, que buscaram durante muito tempo ter sucesso nas suas empresas, e quando elas conseguem este sucesso, elas esquecem que foi Deus quem colocou elas, maridos, esposas, que buscaram de Deus, um casamento bom, um casamento agradável. Quando elas conseguem chegar nesse momento de um casamento agradável, começa a colocar defeito um no outro, começa a achar somente os defeitos na vida um do outro, e as pessoas esquecem que primeira coisa que foi Deus quem colocou ela lá no topo, e segundo, foram as pessoas, às vezes, que ajudaram ela nessa trajetória. Eu nunca esqueço das trajetórias, nunca esqueço das pessoas que me ajudaram durante toda a minha vida, nunca. Eu sempre oro por cada uma delas, quando eu lembro das minhas orações, porque eu sei que Deus me colocou, mas Deus não me colocou assim do nada. Ele me colocou e usou pessoas, usou instrumentos, usou alguém, para que um dia eu pudesse, nessa caminhada, estar lá, chegando lá. A grande dificuldade nossa não é alcançar sucesso. Sucesso não é pecado você ter sucesso, de maneira alguma. O problema é quando nós alcançamos o sucesso e nos tornamos pessoas soberbas, nos ensoberbecemos, nos colocamos o eu na frente de todas as coisas. É quando nós esquecemos que foi Deus quem nos colocou lá e colocamos e vivemos uma vida como se fôssemos independentes. Preste atenção numa coisa. Desde a queda, o homem tenta ser alguém independente de Deus. Porque
para as pessoas no mundo, o símbolo de ser dependente é símbolo de fraqueza, é símbolo de submissão, é símbolo de você ser servo de alguém. Então, mas para nós que conhecemos a Deus, sabemos exatamente o contrário. Nós somos totalmente dependentes dEle, porque dEle provém todas as coisas, para Ele são todas as coisas, e do céu é que vem as nossas vitórias, a sua vitória. Amém, amados? Então nós não devemos nos esquecer de maneira alguma disso. A próxima tela, por favor. Vamos estar começando a falando agora um pouco da vida. Davi foi esse vitorioso, né? Mas vamos estar vendo agora um pouco sobre a vida de Davi. Eu coloquei ali, olha só, todo pecado é precedido por alguém estar no lugar errado, fazendo o que não deveria estar fazendo. O que a gente está enxergando ali? Eu vou fazer o contrário, né? A maioria de nós, talvez nem enxergou o texto. A maioria de nós talvez colocou o nosso foco naquela bolinha lá em cima, primeiro. O que isso fala para nós? Fala que nós, independente da quantidade de virtudes as quais nós temos, nós podemos ter, ou a pessoa que está do seu lado, a sua esposa, o seu amigo, alguém que está perto de você, pode ter 10 virtudes, ótimas virtudes, mas se ele tiver um problema conhecido por você, você vai esquecer as 10 virtudes e vai colocar o seu foco no erro dessa pessoa. Por que nós temos dificuldade de conviver com pessoas que às vezes são pecadoras? Por que nós temos dificuldade de conviver com pessoas de um caráter às vezes que não é tão bom, que não usam uma ética tão boa? Por quê? Porque nós pensamos exatamente em nós, na nossa imagem. Pensamos o que as pessoas vão pensar de nós. Vão imaginar que se nós queremos ser alguém perfeitos e não queremos que as pessoas notem que nós somos pessoas comuns. Se na sua casa a sua esposa tem 10 qualidades, vamos das qualidades, numa hora de uma discussão, pensa bem, numa hora de uma intriga, de uma encrenca entre você e sua esposa, você vai lembrar das virtudes dela? Você vai, na hora do negócio quente lá, você vai falar: nossa, mas você é uma ótima mãe, que maravilha que você é, né? Você vai lembrar disso? Não, a primeira coisa que vem na sua cabeça é tentar colocar o que ela tem de ruim em evidência, só levantar aquilo que ela tem de evidência de ruim. Quando nós olhamos, por que eu fiz essa introdução? Porque quando nós olhamos a vida de Davi, este homem de Deus, este servo de Deus, o que nos vem às vezes à mente é exatamente isso. É o pecado mais conhecido, o adultério mais conhecido da Bíblia, é exatamente o adultério de Davi, que ele comete com Batseba. Então, por que Davi, vamos raciocinar juntos sobre o que está aqui nessa palavra. Todo pecado é precedido por alguém estar no lugar errado, fazendo o que não deveria estar fazendo. Davi, antes do seu pecado, de cometer o pecado, onde ele estava? Alô? Irmãos, isso aqui é uma aula, uma escola. Aonde que Davi estava? No terraço do seu palácio. Ele deveria estar lá no terraço do seu palácio? Não, o que a Bíblia diz? Nos tempos que os reis deveriam estar em guerra. Ou seja, o que Davi fez? Ele delegou para alguém, preste atenção no raciocínio, ele delegou a alguém estar no seu lugar, fazendo o que ele deveria estar fazendo.
Ou seja, ele coloca um dos seus generais à frente das batalhas, quando ele é que deveria estar lá. E quando ele não está no lugar que ele deveria estar, ele está fazendo as coisas exatamente erradas que nós não devemos estar. O que Davi começa a ver? Se ele está no lugar errado, coisas também começam a dar errado na vida dele. Ele está naquele lugar de descanso quando deveria estar batalhando. Às vezes na nossa vida acontecem as mesmas coisas. Nós estamos às vezes em lugares errados, quando nós deveríamos estar fazendo exatamente outras coisas. Fazendo coisas que Deus às vezes tem colocado para nós, tem firmado os nossos princípios. Davi colocou os olhos naquela mulher. Ele coloca os olhos naquela mulher e a partir daí as coisas começam a acontecer na vida dele. Pastor, mas o que acontece? De cara, Davi, ele quebra 3 mandamentos de Deus ao mesmo tempo assim, sincronizados. Não cobiçará, não adulterarás e não matará. 3 coisas quebradas por ele ao mesmo tempo. Mas aí, pastor, Davi Deus manda o profeta ir lá, falar com Davi. Eu não vou falar esta história. Deus manda o profeta, eu só quero que você entenda. Deus manda o profeta falar com Davi. O profeta fala com Davi e diz a ele que o seu pecado está perdoado. Mas eu te pergunto uma coisa. Será que compensa, é aí que vai o raciocínio, será que compensa nós pecarmos, mesmo sabendo que Deus vai nos perdoar e Ele vai nos perdoar? É claro que Ele nos perdoa, evidentemente Ele nos perdoa, mas a pergunta que fica é, será que compensa? Até que ponto compensa? Veja só, Deus não muda nada, Deus é o mesmo, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Deus não muda conforme as nossas mudanças, as promessas deles não são invalidadas por causa das vezes não é das nossas mudanças, a palavra sumiu, mas Ele não fica mudando conforme o jeito que a gente muda, não. O mesmo profeta tinha mandado a Davi uma mensagem dizendo, olha só a promessa de Deus, que a casa de Davi seria uma geração, seria um reinado perpétuo, que nunca ia faltar rei sobre a casa de Davi. O que acontece? Acontece essa tragédia na vida de Davi. Mas Deus muda? Não, Deus não mudou, a promessa continuou sendo válida. Só que com o pecado, é isso que eu quero que a gente aprenda. Só que com o pecado de Davi, Deus também coloca uma outra palavra e uma outra promessa juntamente com aquela que Ele tinha prometido. E Ele manda o profeta também dizer para Davi o seguinte, que a partir daquele momento a promessa não foi invalidada. A promessa de ter sempre um rei no seu trono ali, seguindo a linhagem, não seria invalidada. Mas Deus coloca uma outra palavra como uma promessa também na vida de Davi. E a promessa agora não é boa. Por isso que às vezes não compensa, mesmo sabendo que Deus perdoa, a gente conscientemente cometer pecados. A promessa agora de Deus é que a espada nunca se afastaria da casa de Davi. Nunca se afastaria da casa dele. Ou seja, 2 promessas de Deus caminhando juntas. Uma de bênção e uma de maldição. E todas iriam se cumprir. Começa com o filho, preste atenção. Começa com o filho que Davi teve com Batseba. Davi ora, jejuma durante vários dias e nada acontece, o menino morre, a criança morre. Ou seja, filho de pecado, coisas nascidas de pecado não prosperam. Eu quero que você entenda isso.
Nada advindo do pecado vai prosperar na nossa vida. Pode prosperar por um instante, pode prosperar por um tempo, pode prosperar por alguns meses, pode prosperar até por alguns anos, mas eles não vão em frente, não termina bem. Porque a Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso ele vai o quê? Colher. Primeiro a criança morre, o bebê morre. Depois, a partir daí, o Davi vai casando, juntando mais as suas esposas. A partir daí, existe um incesto na família. Uma dos irmãos comete um incesto com a sua irmã. E um outro irmão não achou bom, Aminon comete esse incesto, o outro irmão não achou bom. Depois de alguns anos, ele mata o seu irmão. Olha só a palavra se cumprindo. Depois de alguns anos, ele mata o seu irmão. Absalão mata ali o seu irmão. E Davi parece que fica parado, um pai que não faz nada, um pai que não toma providência, um pai que não se posiciona, um pai que não se coloca à frente, um pai que não é um líder da sua casa. Parece que ele não toma posição. E ele vendo toda a tragédia familiar acontecendo, e ele parece inerte. Ele chora pela morte do seu filho Absalão, que foi morto pelo seu próprio exército, porque estava fazendo conspiração, olha só, conspiração contra o pai, porque o pai não tomava posição, ele tinha que tomar posição. Então ele conspira com o pai, contra o pai, e é morto pelo exército. A partir daí o outro filho de Davi, Adonias, também conspira contra o seu pai, também é morto. Morto por quem? Pelo próximo descendente. Quem que era o próximo descendente? Salomão. Salomão entra no trono. Quem que era Salomão? Exatamente o filho da Batseba, aquela do pecado, que Davi amava. E Davi coloca Salomão no trono. Salomão é entronizado, ali naquele lugar. Preste atenção numa coisa, Salomão é bênção. Salomão foi bênção. Mas ele entra no trono, a primeira coisa que Salomão faz é o quê? Matar o seu irmão. Manda matar o seu irmão. Manda matar sacerdotes, manda matar os líderes, porque para ele ficar tranquilo no seu trono. E mais, tudo que Davi fez de ruim em relação à sua vida promíscua com mulheres e tudo, Salomão fez 10 vezes mais. Davi foi um péssimo pai, Salomão foi um péssimo. Mas Davi teve 7 esposas, Salomão, a Bíblia diz que tinha 700 mais 300 esposas, ou seja, uma cadeia que vai se cumprindo. Ou seja, Davi é esse homem que às vezes nós olhamos e vemos esses defeitos na vida de Davi, mas esse não era o Davi que Deus queria mostrar. Esse era o homem das suas fraquezas, era o homem que tinha problemas, era o homem que tinha problemas para se colocar, para se posicionar, exatamente como nós, às vezes nós somos. Temos as nossas virtudes grandes, temos as nossas grandes virtudes, mas às vezes nós nos tornamos como Davi. Davi, quando ele estava fazendo coisas boas, não tinha ninguém que fazia tanta coisa boa como ele. Mas quando ele fazia coisas erradas, superava também muito. Nós também somos assim, nós ficamos nos alternando entre coisas grandiosas, coisas maravilhosas, coisas bem feitas, e quando nós estamos menos esperando, fazemos coisas totalmente erradas, coisas que nós não deveríamos estar fazendo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Vamos mais para frente, próximo. Crises que surgem como gigantes. Conheça o Deus que você serve. Conheça o Deus que você serve. Saber sobre Deus ou conhecer a Deus? Eu coloquei ali uma pergunta. O que nós fazemos? Sabemos sobre Deus ou conhecemos a Deus? Saber vem de ciência, vem de alguma coisa do dia a dia, do aprendizado metódico, da leitura periódica e de tudo. Agora, conhecer, não.
Conhecer é diferente. Conhecer fala de intimidade. Conhecer fala de busca incessante. Conhecer fala de você estar disposto a ignorar exatamente aquelas coisas erradas e focar e colocar o seu foco nas coisas certas. Pessoas andavam com Jesus, pessoas caminhavam com Jesus, pessoas imaginavam que fazendo esse trajeto, pessoas imaginavam que por estarem, conheciam leis, pessoas que viam milagres, pessoas que recebiam milagres. Eu acho interessante aquele homem que recebe aquele milagre tão tremendo, depois de 38 anos, ele recebe aquele milagre, e Jesus, quando ele é curado, e lá no tanque, e agora Jesus, ele recebe a sua cura, recebe o seu milagre, e agora ele vai lá para o templo, e Jesus o encontra no templo. Preste atenção. E quando Jesus encontra aquele homem no templo e ele chega para Jesus, Jesus fala uma palavra para ele, dizendo assim: vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que pode ser pior do que ficar 38 anos entrevado, ficar 38 anos doente, ficar 38 anos sem contato, convívio social, 38 anos sem você poder levantar os olhos com alegria, fazer com que as coisas... O que Jesus está dizendo aqui, nesse momento aqui, é que nós precisamos conhecê-lo em intimidade. Precisamos ter exatamente essa intimidade com Ele, porque essas pessoas que andavam com Ele, conheciam as leis, conheciam os milagres, viam os milagres. Ele chama a maioria dessas pessoas, daqueles que conheciam as leis, chama aquelas pessoas de raça de víboras, chama aquelas pessoas de sepulcro caiado, chama aquelas pessoas de malfeitores, e fala para essas pessoas, essas mesmas pessoas, ele diz assim: eu não vos conheço. Em relação à vida eterna, só para nós concluir esse pensamento, de não conhecer, o que é o conhecimento de intimidade? Ou seja, quando Jesus está falando para essa pessoa, eu não vos conheço, aquelas pessoas andavam atrás dele o dia inteiro, sentavam com ele, compartilhavam as coisas com ele, e agora Jesus fala que não os conhece. Esse conhecimento é que eu estou tentando colocar aqui para nós nessa manhã. É um conhecimento muito mais do que prazer. É um conhecimento muito mais do que está nos cultos. É um conhecimento muito maior do que recebermos milagres, sermos abençoados por Ele. É muito diferente. É um conhecimento, quando nós vamos lá para a vida eterna, e Jesus falando da vida eterna, Ele diz às pessoas que chegam para Ele dizendo: Senhor, Senhor, nós fizemos milagres, executamos em milagres no Teu nome, Senhor. Como é que isso pode acontecer? Jesus mais uma vez chega para aquelas pessoas e diz para elas assim: afasta-se de mim, porque eu não vos conheço. O que isso fala? Que esta intimidade, exatamente. Mais uma vez eu vou dizer que esse conhecimento, quando a gente fala disso aqui, esse conhecimento vai lá para a vida íntima, a vida sentimental, a vida sexual de um casal. Esse conhecer, quando diz que esse conhecer, exatamente dessa intimidade, não existe nada mais íntimo entre um casal do que uma relação sexual. E é isso que Deus está dizendo: olha, não pode existir nada mais íntimo do que esse conhecimento. Ou seja, nós precisamos conhecer a Deus tão profundamente que a gente vai muito mais além do que simplesmente saber o nome dEle, saber o que Ele fala, saber o que está na Bíblia, conhecer a Bíblia, saber o que a Bíblia diz, descreve aqui. Não, precisamos muito mais do que isso, precisamos caminhar passos mais largos do que isso. Olhando aqui para esse conhecimento e saber sobre Deus, eu imagino Davi, vamos voltar para Davi, ali no cenário. Eu imagino Davi chegando naquele vale, e ele chega num jeito, e aquele gigante chega do outro lado. Eu imagino o olhar do gigante, olhando para Davi com desprezo.
Eu imagino aquele gigante pensando já, porque a proposta foi aquele que vencesse ou aquele que fosse derrotado seria escravo do outro. Só para lembrar, a Bíblia diz assim, daquilo que nós somos derrotados, do tal nós nos tornamos escravos. A mesma proposta. De que você às vezes está sendo derrotado nesses dias? O que tem derrotado a sua vida? O que você não tem conseguido vencer? O que você não tem conseguido superar? O que você tem feito promessas hoje e amanhã você está descumprindo essas promessas? Eu quero lembrar exatamente esse texto onde a Bíblia me veio à mente, onde a Bíblia diz que daquilo que nós somos vencidos, do tal nós nos tornamos escravos. A proposta que era feita lá naquele vale é exatamente essa. Aquele que fosse derrotado seria escravo do vencedor. Então, quando Golias olha para Davi, ele vê uma imagem sem símbolo, sem nada. Não tinha medo, porque era uma pessoa que aparentemente não era alguém que corresse perigo para ele. Então, quando eu imagino Golias olhando para Davi, quem você acha que poderia? Se fosse você, fosse um espectador, ali naquele vale, um espectador neutro, nem filisteu e nem hebreu, e você fosse esse espectador, um jornalista ali, e você que tivesse que fazer uma descrição, como que você faria essa descrição? Como que você veria essa luta? Um homem de 2,90 m e um garoto, sei lá. A Bíblia, alguns falam que ele era pequeno, mas não tem lugar nenhum na Bíblia que fala que Davi era pequeno. Fala que ele era novo, não pequeno. Ruivo, mas não pequeno. Tanto que os irmãos dele, todos os irmãos eram grandes, eram homens grandes. Mas não fala que ele era pequeno. Mas eu imagino aquele gigante olhando para Davi com desprezo. 2,90 m contra, sei lá, 1,70 m, 1,80 m. Quem você acha, se você fosse esse espectador, quem que você acha, em quem você apostaria? Quem que seria a pessoa que você colocaria a sua fé nisso aqui? A quem você incentivaria, em quem você descreveria ali? Era como se fosse um desses cachorrinhos pequenos contra um Rottweiler, né? Um pequeno contra um gigante. Qual que é esses cachorrinhos mais enjoados que tem, hein? Aqueles... Hã? É nojento aqueles bichinhos, né? Pensa nos bichinhos enjoados, desse tamanhozinho, mais valente que só enjoado. É como se fosse um pincher, então, contra um Doberman alemão, um Rottweiler. Em quem você apostaria? Normalmente, aos nossos olhos humanos, nós sempre apostaríamos, às vezes, nos maiores, né? Quando Davi, ele olha e sabe as suas chances, o gigante não sabia, ele pensava que a sua chance era 100%, mas Davi sabia que o gigante não tinha nenhuma chance contra ele. Não é porque Davi tinha as forças, é porque Davi conhecia a Deus. Nenhum daqueles homens até o momento, preste atenção, nenhum daqueles homens tinha colocado em evidência o nome de Deus na batalha. Você não vê você não vê Saul falando no nome de Deus. Você não vê os irmãos de Davi falando no nome de Deus. Davi estava no meio do exército quando ele chega para levar a comida. Você não vê nenhum dos homens do exército falando no nome de Deus. Você vê as pessoas com medo e correndo, mas ninguém até agora tinha citado o nome de Deus. E Davi chega no meio do exército, no meio dos seus irmãos, no meio das pessoas, e faz a seguinte pergunta: quem é esse filisteu que vem afrontar o Deus vivo? As pessoas devem ter pensado, como é que é? Nós nunca tínhamos pensado nisso.
afrontar Deus. Davi levanta a questão e coloca Deus em evidência. As pessoas não tinham pensado nisso. As pessoas não viam o que Davi via. E Davi não queria enxergar o que elas estavam vendo. Elas viam um gigante, Davi não via o gigante. Ele via um Deus vivo, o Deus dos exércitos, o Deus que pode fazer campeões do nada, fazer as pessoas do nada serem verdadeiros campeões. Então eu vejo quando ele levanta essa questão, e ele chega depois para o gigante e diz: você vem afrontar, você vem contra mim todo alardeado de coisas boas, de guerra, mas você vem comigo com as maiores espadas, com os maiores escudos, você vem contra mim com todas as armas de guerra, mas eu quero te dizer uma coisa, eu vou contra você. E novamente ele levanta o nome: em nome do Senhor dos Exércitos. Eu coloquei uma observação, que no livro de 1 Samuel, Davi faz uma referência, eu queria que você pensasse também nisso. Davi, ele olha para o vale, e no texto 1 Samuel 17, há referências ao gigante, e há referências ao Deus vivo. Olha porque que Davi saiu vitorioso, ele conhecia a Deus. Em 1 Samuel 17, existem referências para o gigante e existem referências para o Deus vivo. Para o gigante existem 2 referências. E para o Deus vivo existem 9 vezes falando sobre ele. Ou seja, a proporção de quanto? De 4, pouquinho, né? Para 1. Ou seja, Davi fala de Deus 4 vezes mais do que ele fala do gigante. E quando ele chega no vale, as palavras dele, a primeira coisa que sai da boca dele é Deus e depois o gigante. Ou seja, ele enxerga primeiro a Deus, para depois ele enxergar o gigante. Eu pergunto para você nesta manhã, o que nós temos enxergado primeiro quando nós estamos diante de grandes problemas? Quais são, se nós colocássemos aqui essa referência ao gigante de 2 vezes, e de a Deus 9 vezes, proporção de, 4 por 1, vamos colocar assim. Como você tem colocado diante de Deus? A graça de Deus, será que é maior do que os seus pecados? Será que a graça de Deus é mais abundante do que os seus pecados? Será que a graça pode superar o que você tem feito de errado? Será que a mancha que existia ali, elas ficam tão pequenas diante de um quadro tão grande? Eu te pergunto, como você tem se colocado diante da presença do Deus vivo? Será que quando aparecem exatamente esses problemas, você tem feito referências a Deus, antes de fazer referências ao gigante? Para muitas pessoas, gigantes podem ser coisas diferenciadas. Davi conhecia, as pessoas ouviam o barulho do gigante, a voz estrondosa do gigante. Para muitas pessoas, essas vozes podem não ser um gigante lá no vale, que ecoa a voz e todo mundo ouve. Talvez para muitos que estão aqui nesta manhã, essa voz pode ser a dificuldade que às vezes você tem de ficar livre de determinadas coisas, de determinados pecados. Para muitas pessoas aqui, pode ser a decepção, pode ser a crise, pode ser a depressão, pode ser a angústia. Quando você vê a voz do gigante, parece que aquela depressão que você tem, aquela angústia que você tem, ela sobressai na sua vida. Para muitas pessoas, o gigante caminha lá no deserto, caminha nos vales, caminha nos lugares áridos, mas para muitas pessoas é dentro do seu quarto, é quando você está no seu trabalho, é quando você está diante de um computador, é quando você está diante da sua família, lá no seio da sua família. Para muitas pessoas é diferente, às vezes o seu gigante não está distante, o seu gigante está às vezes dentro de você. E o que é que nós propomos? Reflita.
O mesmo Deus que fez com que o homem que pensou mais vezes em Deus do que no gigante foi abençoado e derrotou o gigante, é o mesmo Deus que pode fazer com que você seja abençoado e derrote também o seu gigante que está com você. Olha o que está escrito aqui. Davi sabia quem era o seu Deus. Eu coloquei um texto áureo, ali no livro de Atos, que diz assim: encontrei, leia comigo, preste atenção comigo. Vamos ler juntos, vamos lá? 1, 2, 3. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Pessoa alguma na Bíblia recebeu esse título: homem segundo o meu coração. Paulo foi chamado de apóstolo, João foi chamado de amado, mas ninguém deles recebeu o título homem segundo o coração de Deus. Por quê? O complemento do versículo diz assim: ele fará tudo o quê? O que for da vontade de quem? Da vontade de Deus. Onde nós erramos? Onde normalmente nós erramos? Nós nos sentimos às vezes amados por Deus, fazendo a obra de Deus, fazendo as coisas de Deus, sendo bonzinhos para Deus, mas o complemento do versículo às vezes não se cumpre na nossa vida. Ele fará tudo o que for da minha vontade. O que é que nós erramos às vezes? Nós fazemos coisas certas, fazemos coisas boas, mas fazemos coisas para nossa própria vontade, e não vontade de Deus. Davi era uma pessoa correta, extremamente correta? Não, não era. Mas por que Deus insiste em escolher um cara como esse? Por que Deus escolhe um cara pecador desse? Um cara que peca, um cara que tem os seus instintos naturais aflorados. Por que ele não poderia ter escolhido outro? Escolhe exatamente Davi. Os mesmos olhos de Davi, os mesmos olhos que buscavam a Deus, eram os olhos que buscou Batseba lá naquela casa, lá no jardim, naquela outra casa do palácio, ao lado do palácio. Uma hora Davi era um general condecorado, e outra hora vivia no meio dos mafiosos ali. Uma hora ele estava matando o filisteu, outra hora ele estava fazendo aliança com o filisteu. Ou seja, Davi não era um cara 100%, se fosse talvez, depois que a gente vê a história pronta, e se der tempo eu vou falar disso aqui, um pouco sobre isso aqui. Depois da gente ver a história pronta é fácil. Mas eu quero ver nós estarmos vivendo a história, fazendo a história. Davi, nesse momento aqui, ele não era o cara perfeito, era o cara que dava saltos fenomenais e dava umas barrigadas tremendas, como nós. Mas por que Deus o escolhe? Vamos ver se tem. Uma das coisas que me chama a atenção de Davi é que Davi tinha fome, tinha sede de guerra, mas ele tinha uma fome tremenda de um Deus vivo, do Deus Altíssimo. Sabe o que faz a diferença na nossa vida? Vamos passar, próxima, essa. Por que Deus escolhe Davi? Como ser segundo o coração de Deus? Eu olho e eu coloquei uma ilustração para nós entendermos por quê, como que Deus escolhe pessoas assim, tão diferenciadas que aos nossos próprios olhos não seriam escolhidas por nós. Jesus entra, ele chega numa sinagoga, ele conta uma parábola, que 2 homens entram no templo. Eles chegam no mesmo lugar, na igreja. 2 homens para fazer as mesmas coisas, dentro do mesmo lugar,
dentro da igreja. E Jesus é quem conta, não é qualquer pessoa, é Jesus. Ele diz que 2 homens chegam para a igreja para orar. E os 2 homens oram. Só que um ora a Deus, exalta a Deus, e o outro ora a si mesmo, exaltando a si mesmo. Jesus diz que um daqueles homens, chamado publicanos, ele não levanta as mãos, ele fica no canto. Imagina alguém no canto, ele não está de mãos levantadas. As pessoas que queriam fazer orações bonitas, as pessoas chegavam no templo e faziam aquelas orações estrondosas, levantavam as mãos com as mãos para o alto, era o costume das pessoas, levantavam as mãos para o alto e ficavam ali o tempo inteiro com mãos levantadas, gritando, falando alto, falando para Deus, gritando para Deus. Esse homem não. Esse homem ficou reservado num ato de humildade, num canto. Ele não levanta as mãos, mas o que Jesus nota e que conta essa parábola é que ele bate no peito. Ele começa a esmurrar o próprio peito, ali naquele lugar, não com mãos levantadas, mas ele batendo no seu próprio peito, porque era como se do peito nascesse, do coração nascesse todos os males que advém da nossa mente, vem aqui do nosso coração. Aquele homem esmurrava o seu peito, aquele homem batia no seu peito. Ele não falava palavras bonitas, ele não falava palavras decoradas, ele não falava palavras que saíam de livros, não. Ele falava aquilo que nascia do seu coração, ele falava o que estava sentindo naquele momento, a sua alma. Ele batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Por que Jesus escolhe esse homem? A Bíblia diz que os 2 chegaram na igreja, oraram, fizeram orações, e os 2 voltaram para casa. Saíram, entraram no mesmo lugar, 2 pessoas no mesmo ambiente, fazendo as mesmas coisas, e voltaram para suas casas. É o que nós fazemos às vezes. Mas a Bíblia diz, e Jesus diz, que um deles saiu justificado dos seus pecados. Por que Deus escolheu esse homem? Por que Deus escolheu a Davi? Exatamente por causa destas coisas. Exatamente por causa do coração. É o mesmo Davi que depois de pecar, lá no Salmo 51, Davi diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele diz assim, é o mesmo Davi como aquele homem, como aquele pessoa que estava lá no templo orando, que Jesus citou. É o mesmo Davi que agora talvez de joelho, talvez batendo no seu próprio peito também, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões. Ou seja, transgressão é quando você vai além de alguma lei. Transgressão é quando você invade determinados limites. Transgressão é quando você pula para determinados locais que não te pertencem. Você transgredir é você saltar de um lugar normal, um lugar onde existe lei, e você burlar uma lei e sair além dela na fronteira. É como aquelas cercas que tem em fazenda. Do lado de cá tem uma cerca pequenininha, fininha. Mas você sabe que do lado de cá é seu e do lado de lá não te pertence. O que é uma transgressão? É exatamente você sair daqui e entrar do outro lado, pular a cerca. Literalmente, às vezes, você está cometendo uma transgressão. E Davi está dizendo: Senhor, apaga as minhas, o quê? Transgressões. Primeiro ele diz: tem misericórdia de mim, que sou pecador. A maior dificuldade que Deus tem para tratar conosco não é se Ele pode ou não perdoar os nossos pecados. Isso Ele perdoa, como eu já disse antes. A maior dificuldade que Deus tem é porque nós queremos justificar os nossos pecados diante dEle, que todas as coisas estão abertas, passado, presente, futuro. Estão diante dos seus olhos, e às vezes nós queremos justificar os nossos pecados. Por que Davi foi escolhido por Deus?
Porque Davi era esse homem. Ou seja, ele fazia a vontade e o desejo de Deus. Era perfeito? Não, não era perfeito. Mas era um homem. Se Deus pudesse escolher uma pessoa aqui no nosso meio, será quem que ele escolheria? Uma pessoa. Nenhum de nós somos perfeitos. Todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por lutas internas e externas, todos nós cometemos pecados, conscientes ou não. Ou seja, mas se ele fosse escolher uma pessoa, quem ele escolheria? Ele escolheria exatamente esta pessoa. Se ele tivesse que escolher no meio de pecadores, que ele sabe que o único que não foi pecador foi o próprio Jesus. No meio de pecadores, ele escolheria aquele que tem um coração segundo o coração dele, aquele que faz a vontade de Deus. Digam todos amém. Eu coloquei aquela imagem ali, do que adianta o mundo te ver assim, se aos olhos de Deus você ser assim, por fora, bonito, brilhoso, mas por dentro, cheio de manchas, cheio de podre, cheio de coisas erradas. Como é que tem um ditado que diz por fora não sei o quê, por dentro pão bolorento? Bela viola, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. É isso. O Senhor, para começar nesse pensamento aqui e a gente terminar, o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê a aparência. O Senhor, não. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? O coração. Se a gente parasse a história de Davi, no momento em que Samuel chega na casa de Jessé, se nós parássemos a história ali, ou até mesmo depois da fala de Samuel, quando Samuel passa todos os filhos de Jessé, ele passa o primeiro, o mais velho, Eliabe, o mais velho, e o profeta deve ter pensado, esse cara é grande, é bonito, esse cara tem altura, aos ombros dele a largura que é, esse cara tem o cabelo arrumadinho, olha só, né? Ajeitado de lado, penteado de lado, e ele vai querer os 7 perfilados assim, imagina a cena. Os 7 perfilados, e ele olha para Eliabe, o mais velho, e normalmente o mais velho tem prioridade. O mais velho, em determinadas épocas, recebia a herança dobrada. E ele olha para o mais velho e diz, acho que eu não vou nem passar pelos outros, esse aqui é o cara. Esse aqui, além de ser o mais velho, é bom. E Deus fala para ele, não é esse. Ele deve ter ficado cismado com Deus. Ele deve ter pensado, Deus deve ter se enganado nesse negócio aqui. Mas eu vou, passa para o segundo. Abinadab, cara empresário, cheio de nome, com nome para todo lado, cara nas mídias sociais, um cara com todo o respeito no mundo inteiro, empresário de sucesso, cara vitorioso, fama de bom. Ele pensa, altura boa, ele pensa, esse aqui é o cara. E Deus fala, mais uma vez você enganou. E ele fala agora, eu não vou errar não, aqui o terceiro está chegando na metade. Nesse terceiro aqui vai dar certo. Ele chega, olha, Samá. Ele olha Samá e diz assim, esse cara é bom, estudioso, currículo Harvard, cara tem um conhecimento teológico de primeira, vai ser um rei top. Vai levantando a mão para declarar que Samá vai ser o rei, e Deus fala, também não é esse. E ele passa, a Bíblia diz que ele passa os 7. Você já viu aquela história da Cinderela? A história da Cinderela, quando
ela esquece o sapatinho, não é isso? Lá na festa, perde o sapato. E aí eles saem de casa por casa, levando o sapato, e chega na casa da Cinderela. Só que a Cinderela tinha uma madrasta, não é isso? E a madrasta queria, na história, que as duas filhas dela fossem as beneficiadas para casar com o rei ali, não é isso a história? Então chegam na casa de Cinderela. E Cinderela, eu imagino a cara de Samuel, a mesma coisa. É como se fosse ali a madrasta de Cinderela. Quando é perguntado para a madrasta de Cinderela, ela apresenta as duas filhas, não dá certo. E alguém pergunta assim, a senhora não tem mais filha aqui? Eu imagino a cara de Samuel da mesma maneira. A madrasta sabia que tinha mais uma filha. E quando Samuel chega no final da fila, não tem ninguém, ele pensa, e agora, o que eu vou fazer? Errei. O que eu vou fazer? Vestir aqui de novo, voltar para casa? Errei. Não vê, Deus mandou vir ungir e não era. Deus falou que acabou, não tem ninguém mais. Surge a pergunta na boca de Samuel. A mesma pergunta que a madrasta lá recebeu. A pergunta saiu da boca de Samuel para o Jessé. Não existe mais nenhum filho. Aqui, Samuel deve estar pensando, é a última chance que eu vou ter aqui agora, sei lá, né? Não existe mais nenhum filho aqui. E Jessé, desconfiadinho, como a madrasta lá, diz assim, tem. Mas é o caçula. E ele está lá no campo, ou seja, se a história, preste atenção no raciocínio, se a história estivesse terminada nesse momento, e nós fôssemos novamente um observador, e se a história parasse nesse momento da fila dos 7 filhos, e não tivesse a pergunta de Samuel para Jessé, o que seria de Davi? Alguém, o caçula, o mais distante, o cara que era responsável, o menininho, é o tampinha, é o baixinho, o pequeno, aquele que, como era o menorzinho, o mais velho, o mais privilegiado, o mais novo, o menos privilegiado. Davi tem, só que ele é responsável para cuidar de ovelha. Quando a gente tem algum recado, é nele. Ele não é homem de guerra, não é homem de batalha, ele é homem de recado, é menino de recado. E Samuel disse, vai lá e chama ele, porque nós não vamos nos assentar enquanto ele não chegar aqui à mesa. Ou seja, o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? O coração. O que isso fala para nós? Às vezes você tem sido delegado como o piorzinho, o caçulinha. E talvez você tenha visto que a história, você não está vendo desenrolar da história. Mas pelo que você conhece até agora, da história, você é a pessoa menos privilegiada. Você é a pessoa que não pode assumir cargo, você é a pessoa que não pode ser vitorioso, você é a pessoa que não pode abrir empresa, você é a pessoa que não pode dar aula, você é a pessoa que não pode comemorar grandes vitórias, porque você não tem condições. Até que a pergunta surge, não existe mais nenhum filho, e quando essa pergunta surge, é porque Deus quer colocar você como filho especial dele na história. E nesta manhã, em nome de Jesus, Deus vai estar mudando a sua história, mudando a história de muitas pessoas aqui. Você vai deixar de ser o caçulinha, você vai deixar de ser alguém que está de trás das malhadas para começar a ocupar grandes coisas que Deus tem preparado para você. Eu lembrava só para a gente encerrar, agora é verdade mesmo. Eu lembrava que quando, em determinado momento, eu não esqueço direito, fazendo o curso de teologia, 1994, fazendo o curso da ETAD, aí depois eu fiz o bacharel. Eu lembro do professor, ele falava o seguinte: o sucesso
ou a vitória acontece quando o preparo encontra a oportunidade. Nunca me esqueci desta frase. O sucesso acontece quando o preparo encontra a oportunidade. Um sem o outro não funciona. Não adianta você ter a oportunidade se você não tem o preparo. Vai ser desperdiçado. Não adianta você ter o preparo e você ser o cara mais bem preparado da terra, do mundo, se um dia não aparecer uma oportunidade para você. E talvez o fechamento desse momento seja bom nós fecharmos aqui com esta palavra. Um dia, o que você tem que fazer? Você tem que se preparar. Em todos os momentos, em toda a sua vida, você tem que se preparar. Porque algum dia, porque o nosso sucesso não é simplesmente você chegar lá no alvo. Não é o alvo que às vezes vai te trazer benefício, não. O alvo é seu objetivo, mas não é lá às vezes que você vai alcançar o que o seu coração espera. O que o seu coração espera, você encontra não é lá na frente, mas você encontra quando você sai daqui, lá do início, e começa a sua caminhada. É na caminhada que você vai passando por experiências. É na caminhada que Deus vai te dando maturidade. É na caminhada que você vai tendo certeza que a sua fé é arraigada. É na caminhada que você pode desfrutar dos milagres que Deus vai estar fazendo na sua vida. Um dia, todos aqueles soldados que estavam naquele vale, para eles descer lá naquele vale, era uma sentença de morte. Porque seriam mortos pelo gigante Golias. Mas para Davi, não. Para Davi era a oportunidade que Deus estava dando para ele, para que ele mudasse o seu patamar de vida, saísse lá de trás das malhadas e fosse ungido como o rei de Israel. O que eu quero dizer nesta manhã? Coloque a sua mão assim no seu coração. E eu quero orar com você nesta manhã. Para que Deus possa fazer na sua vida grandes coisas. Para que Deus possa fazer na sua vida aquilo que você sonha, você tem sonhado. Para que Deus possa colocar no seu dia a dia a oportunidade correta, a maneira correta. Davi se preparou com um leão. Um dia ele matou um leão de 2,5 metros. 2 metros, mais ou menos 2 metros. Depois ele matou um urso de 2,5 metros. Ele subiu o seu nível. Ele não falou disso para ninguém. Ele não contou vantagem disso para ninguém. Você não vê na Bíblia Davi contando vantagem disso. Ele só foi contar no lugar certo, para a pessoa certa. Quando ele chega diante de Saul, ele disse: Deus me capacitou. Um dia eu matei um leão, 2 metros. Depois eu matei um urso, 2,5 metros. Agora eu estou preparado para mudar o meu patamar. Eu vou matar esse gigante que tem 3 metros de altura agora. Ou seja, que Deus possa colocar na sua vida oportunidades preciosas. E que o seu preparo possa continuar e que possa alcançar essa oportunidade. E quando essa oportunidade vier, você vai agarrá-la com todas as suas forças. Não olhe para os problemas, não olhe para a dificuldade, mas olhe para Jesus, olhe para Deus, olhe para aquele que te fez a promessa, olhe para aquele que te sustenta, aquele que tem colocado nas suas mãos e tem colocado no seu coração a fé. Feche os seus olhos.